Olá, tudo certinho com vocês? Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um. Estou muito feliz nessa quarta-feira de estar aqui compartilhando com vocês um momento de reflexão da palavra do Senhor. E eu gostaria de falar algo que arde em nossos corações, sobre a oração. E aí eu te pergunto, quantas vezes você já orou e pensou, será que Deus está me ouvindo? Será que eu estou orando certo? E ainda alguns pensamentos, intrusos na nossa mente que vêm, porque Deus está em silêncio? Bom, se isso já passou pela sua mente, este vídeo é para você. E aí vamos juntas entender o poder da oração que transforma corações e move o céu. Quero compartilhar com vocês a leitura em Salmo 40, no verso 1, que diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que coisa mais maravilhosa! E aí eu quero fazer uma pergunta. O que é a oração? Bom, muitas respostas vocês poderiam me dar, né? Mas a oração não é só um momento em que você pede algo para Deus. É o lugar onde você se encontra com Ele. É um relacionamento, é comunhão. Nós vemos que desde o início da Bíblia, Deus buscou se relacionar com o ser humano. Lembra de Adão no Jardim do Éden? Ele vinha todos os dias conversar com Adão, saber o que ele tinha feito, como tinha sido o seu dia. E ali eles conversavam e conversavam e conversavam. Lembra de Abraão? Deus conversava com Abraão. Lembra de Moisés? Deus conversava com Moisés. E hoje Ele conversa comigo e com você. E como Ele conversa conosco? É através da oração, onde a gente deixa de estar sozinho, de falar sozinho. Nós conversamos com o Criador dos céus e da terra. A oração é onde a gente nunca está lutando sozinho. É a nossa alma encontrando Deus, é a nossa alma encontrando um abrigo. Eu gosto da frase do livro de John MacArthur que diz: a oração é muito mais do que pedir coisas, é se curvar diante de Deus em humildade, reconhecendo quem Ele é e quem nós somos. Isso, minhas queridas, meus queridos, muda tudo. A oração não é sobre palavras bonitas, é sobre um coração rendido. É onde, agora palavras minhas, né? Eu estava citando o livro de John MacArthur, mas meditando sobre isso, não é sobre você escolher as palavras melhores para dizer para Deus, não. É sobre você dizer realmente o que o seu coração está sentindo, o que a sua alma deseja, o que a sua alma quer. Às vezes nós pensamos em tantas palavras para falar com Deus, para usar na oração, quando na verdade nós precisamos apenas ser nós mesmos. Ele nos conhece, Ele nos criou antes de nós nascermos, de aprender a primeira palavra. O Senhor já nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Uma outra pergunta que eu quero refletir com vocês: por que parece que Deus não responde? Não é assim? Sabe aquela sensação de orar e não ver mudança nenhuma? Deus parece estar longe, mas a verdade é que no silêncio Deus também está agindo. Às vezes Ele está moldando o seu coração antes de mudar a sua situação. Às vezes Ele está Ele está ensinando você a confiar, a crescer e esperar nele. Nesse salmo que nós lemos no verso 1, esperei confiantemente, pacientemente. Ele se inclinou e Ele me ouviu. Mesmo no silêncio, Ele está trabalhando, minhas queridas. Tiago 5,16 vai dizer assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E sabe quem ele usa como exemplo? Elias, um homem comum, como eu e você, mas que orou e Deus fechou o céu. Depois orou de novo e veio a chuva.
Não é sobre ser perfeito, minhas queridas, é sobre ser sinceras, obediente, alinhadas com a vontade de Deus. É orar não para convencer Deus, mas para se render a Ele. MacArthur também disse no seu livro: a oração é uma disciplina espiritual que nos força a sair do controle e reconhecer que tudo está nas mãos de Deus. Quando você ora, você entrega, e essa entrega te liberta da ansiedade. A importância de nós orarmos disciplinadamente, né? Porque nós precisamos entender que quem está no controle é Deus. E aí, uma pergunta que eu me questiono todos os dias: como viver uma vida de oração? Você não precisa ser especialista em oração. Eu não preciso ser especialista em oração, doutor em oração, pós-doc em oração. Mas nós precisamos ser constantes. E aqui eu escrevi algumas dicas simples e práticas para a nossa caminhada com Deus. Primeiro, separe um tempo diário, mesmo que breve. Isso, minhas queridas, eu sei que o dia a dia é muito corrido. São muitas tarefas, são muitas coisas que nós precisamos dar contas, muitas demandas. Mas a constância vale mais do que a quantidade. Então, separe um tempo diário, mesmo que breve, para oração e leitura da palavra. Segunda dica: ore com a Bíblia aberta. Deixe a palavra guiar a sua oração. Então, sempre, minhas queridas, abra a palavra do Senhor, medite num versículo, medite num capítulo ou num livro e deixe a palavra guiar a sua oração. Ore a palavra, porque, minhas queridas, quando Satanás foi ali combater Jesus no deserto, Jesus, ele combateu o diabo com a palavra, com as escrituras sagradas. E também na oração nós precisamos lutar a palavra. Terceira dica: não ore só para pedir, ore para se render. Muitas vezes nós temos a intenção de orar apenas para pedir a Deus, pedir que Ele abençoe nosso dia, nossos filhos, nossa família, nosso trabalho. Mas não é apenas para isso. A oração é muito mais do que isso. Nós precisamos nos render diante do Criador dos céus e da terra. E aí, nesse relacionamento, nessa comunhão da oração, nós precisamos falar, mas também precisamos ouvir. Isso, ouvir, minhas queridas. Mas como assim? Ore, busque a Deus, apresente os seus pedidos, engrandeça o nome do Senhor e também ouça Ele falando com você. Tente, como que eu posso dizer, pedir auxílio, tente não, né? Peça auxílio ao Espírito Santo para que Ele venha calar todas as vozes da sua mente, todos os barulhos, né? À sua volta, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, para que Deus possa falar através do Espírito Santo no seu coração, com uma palavra, com um hino, com um cântico espiritual. E é isso. Então não ore só para pedir, ore se rendendo e ouça a voz do Senhor. A quarta dica. É bem interessante essa quarta dica que eu vou deixar para vocês. Escreva suas orações. Então, é isso mesmo. Escreva suas orações, escreva seus pedidos, escreva aquilo que está te deixando triste, angustiada. E aí, quando você reler, você vai se surpreender com quanto Deus já fez na sua vida. Quinta dica: não pare quando não sentir nada. Isso, quantas vezes nós oramos, nós tiramos esse tempo de meditação, mas talvez não sentimos nada. Fé, minhas queridas, não é emoção não, é firmeza, é certeza, é clareza. Então, mesmo que você não sinta nada naquele momento, continue orando, continue lendo a palavra do Senhor, continue buscando o Senhor, continue pedindo auxílio do Espírito Santo, que com certeza Deus vai mudar a sua caminhada, Deus vai mudar a sua trajetória, Deus vai te cada dia mais
trazendo para perto dele e você vai se rendendo a ele, e aí você vai começar a ver coisas grandes e maravilhosas, não apenas sentir, mas muito mais do que isso, viver coisas novas e maravilhosas. Fé não é emoção, é firmeza. Amém? E é isso que eu queria deixar para vocês no dia de hoje. E eu convido vocês então para juntas nós orarmos ao Senhor nesse momento. Feche os seus olhos se for possível. Se não for possível no momento, leve o seu pensamento a Deus e vamos orar junto conosco. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã maravilhosa eu venho te pedir que o Senhor venha a nos ensinar a orar de verdade, a buscar a tua face, não apenas a tua mão, não apenas aquilo que o Senhor pode nos dar, não aquilo que o Senhor pode nos ofertar, mas que nós possamos buscar o Senhor, buscar ter um relacionamento constante, buscar ter comunhão com o Senhor, confiar em Ti mesmo quando nós não entendemos, quando nós não sentimos, quando nós não temos resposta às nossas orações, que possamos, como salmista, esperar confiadamente, pacientemente no Senhor. E aí sabemos que o Senhor irá se inclinar para nós e vai ouvir o nosso clamor. Que as nossas orações, meu Deus, não sejam apenas palavras, mas que sejam um altar onde colocamos todo o nosso coração, porque sabemos em quem temos crido, sabemos quem é o nosso Deus. Espírito Santo, todos aqueles que estão ouvindo, que ouviram essa meditação, que ainda vão ouvir, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha ajudar e sustentar na sua presença. Essa é a minha oração nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Se esta palavra falou com você, deixe o seu like, compartilhe com alguém e se inscreva aqui no canal. E lembre-se que temos vídeos variados. Toda terça e quinta estamos com a série Cristã na Vida Real. E eu te convido então a participar conosco com fé, verdade e coragem em tempos difíceis. Até a próxima. A paz do Senhor Jesus.